sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. E meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre mediunidade. Estamos nesse período assim generoso em que estamos estudando a obra de Emmanuel através da mediunidade Francisco Cândido Xavier, cujo título é Seara dos Médiuns, editada pela Federação Espírita Brasileira. Esta obra é composta de mensagens que são, na verdade, comentários de Emmanuel, estudo de Emmanuel acerca de questões relacionadas ao livro dos médiuns. E hoje nós estamos no programa 18, o título da página é Obsessão de Jesus e a questão é a 237 de O Livro dos Médiuns. A questão 237 está inserida no capítulo 23, em que Kardec fala sobre a obsessão. E a questão 237 é a primeira questão desse capítulo. Ele diz assim: entre os enganos que a prática do espiritismo apresenta, deve-se colocar em primeiro lugar a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos sabem exercer sobre certas pessoas. Ela nunca ocorre senão através dos espíritos inferiores, que procuram dominar. Os bons espíritos não infligem qualquer constrangimento, aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os ouvem, retiram-se. Os maus, ao contrário, ligam-se àqueles nos quais encontram ponto de contato. Se chegam a dominar alguém, identificam-se com o próprio espírito deste e o conduzem como uma verdadeira criança. A obsessão apresenta caracteres diversos, que é necessário distinguir e que resultam do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que ela produz. A palavra obsessão é, de certa maneira, um termo genérico, através do qual designamos esse gênero de fenômeno, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Então vamos agora trabalhar um pouquinho essa página intitulada Obsessão de Jesus, do livro Seara dos Médiuns. Emmanuel começa falando assim: cristãos eminentes em variadas escolas do Evangelho asseveram na atualidade que o problema da obsessão teria nascido no culto da mediunidade, à luz da doutrina espírita, quando a doutrina espírita é o recurso para a supressão do flagelo. E é interessante que é como se o espiritismo tivesse inventado a mediunidade, como se a mediunidade não existisse bem antes, sempre, né? Em todas as doutrinas espiritualistas e até as que não são, mas nas doutrinas espiritualistas ela é caracterizada por nomes diversos. Existe um livro que eu sempre recomendo, que é A Mediunidade dos Santos. Esse livro vem explicando, é do nosso Clóvis, eu sempre esqueço se é Ramos ou Tavares, mas é um livro excelente que vai dizendo que os santos foram considerados como tal pela Igreja Católica em função dos fenômenos mediúnicos que ocorriam com eles. E continua Emmanuel nos falando assim: malham médiuns, fazem sarcasmo, condenam a psicoterapia em favor dos desencarnados, sofredores, suas chamadas reuniões mediúnicas, não é? E, por vezes, atinge o disparate de afirmar que a prática mediúnica estabelece a loucura. É muito interessante, meus amigos, que são situações recorrentes que a gente vai vendo. A gente vê na nossa vida social, muitas vezes a pessoa quer até assim, ser um usuário da mediunidade,
mas não quer se comprometer muito com a prática porque tem medo. E esse medo é resultante da falta de conhecimento, da falta de estudo. E aí Emmanuel nos fala, continua a nos esclarecer assim. Esquecem-se, no entanto, de que a vida de Jesus na Terra foi batalha constante e silenciosa contra obsessões, obsidiados e obsessores. Então é nesse momento que a nossa prática mediúnica, o trabalho do socorro espiritual, Emmanuel vai contextualizar na vivência de Jesus, que está registrada pelos evangelhos. E o evangelho, o Novo Testamento, ele não é de autoria espírita. Ele existe, né, para todas as religiões cristãs. E ele vai começando assim. O combate começa no alvorecer do apostolado divino. Depois da resplendente consagração na manjedoura, o mestre encontra o primeiro grande obsidiado na pessoa de Herodes, que decreta a matança de pequeninos com o objetivo de aniquilá-lo. Então, a gente vê e já começa a ter até uma interface na nossa vida. Quantas criaturas que se convertem ao crime, que se convertem a essas atitudes descompensadas pela obsessão, pela dificuldade que tem de adotar uma conduta límpida, de selecionar pensamentos, sentimentos, ideias, conceitos, e acabam muitas vezes achando que a morte vai resolver a figura da vida. Aqui a gente tem em Herodes um fato muito grande que pode ser também uma causa da nossa obsessão, que é o apego ao poder. E o apego ao poder traz uma outra questão, que é o medo de perder o trono, né? O medo de perder a posição. E ele continua a nos falar, Emmanuel continua a nos falar. Mais tarde, João Batista, o companheiro de eleição que vem ao mundo secundar-lhe a obra sublime, sucumbe degolado em plena conspiração de agentes da sombra. E a gente tem aquela filha de Herodíades, né, que a tradição fala que a Salomé, ela dança, e a dança é o quê? Uma dança extremamente sensual. E há o envolvimento do próprio Herodes, né, falando, pede o que quiser, até metade do meu reino. E ela vai se aconselhar com a mãe, e a mãe, num episódio de vingança, né, pede a cabeça de João, e Herodes dá. E ele dá por quê? Com medo da ironia das pessoas. Ué, você não falou que você daria o que fosse pedido? Então, olha a conspiração dos agentes da sombra. E ele continua nos falando. Obsessores cruéis não vacilam em procurá-lo nas orações do deserto, verificando-lhe os valores dos sentimentos. Imagina, né? Espírito, olha o que a nossa ignorância faz, meus amigos. Eles foram até Jesus no deserto para oferecer o quê? Pão, oferecer o reino. E olha só, eles não sabiam com quem estavam falando, né? A ignorância faz com que a gente muitas vezes não perceba o outro. Para aqueles espíritos, Jesus era o filho de um carpinteiro. E para um filho de carpinteiro, no preconceito deles, no pensamento preconcebido, a oferta de bens materiais fascinaria. E continua Emmanuel a nos falar. A cada passo surpreende espíritos infelizes senhoreando médiuns desnorteados. Vamos pensar nisso. Espíritos infelizes senhoreando médiuns desnorteados. É por isso, queridos, que a gente, como médium, tem que ter um norte. E se a gente se decide a seguir a mediunidade com Jesus, o nosso norte é a doutrina espírita. É o Evangelho de Jesus. Temos que ter essa convicção, temos que ter esse cuidado conosco mesmo, porque não é só o outro que se desnorteia. Qualquer um de nós
no momento em vigilância, pode entrar nesse circuito. E ele, então, vai continuando. O testemunho dos apóstolos é sobejamente inequívoco. Relata Mateus que os obsidiados gerazenos chegavam a ser ferozes. Refere-se Marcos ao obsidiado de Cafarnaum, de quem desventurado obsessor se retira, clamando contra o Senhor em grandes vozes. Narra Lucas o episódio em que Jesus realiza a cura de um jovem lunático, do qual se afasta o perseguidor invisível, logo após arrojar o doente ao chão, em convulsões epileptoides. E reporta-se João a israelitas positivamente obsidiados, que apedrejam o Cristo sem motivo, na chamada festa da dedicação. Então a gente vê no Evangelho essa lida, que é a nossa lida também, no dia a dia. O obsidiado, ele nem sempre é aquele que está procurando um recurso. E nós vemos nas ruas as pessoas dialogarem, e se a gente prestar atenção, é um diálogo que está ocorrendo ali, com alguém que a gente não está vendo, mas está naquela situação. Outros com olhares injetados de ódio. Outros que você olha e você percebe que a pessoa está desnorteada, muitas vezes indo para a rua, procurando não sei o quê. E aí a gente tem, graças a Deus, a ajuda dos psicólogos, a ajuda da psiquiatria, tudo bem. Mas em quantas situações a gente vê o psicólogo, o psiquiatra encaminhando aquele irmão a uma casa espírita, a um local em que vai ser feito esse trabalho, né? Esse trabalho de acolhimento. Porque, na verdade, tanto aquele que está sofrendo quanto aquele que faz sofrer são duas almas sofredoras, que necessitam de apoio, necessitam de amparo, necessitam do acolhimento amoroso, que é o que é feito nas nossas reuniões mediúnicas. As chamadas reuniões mediúnicas de socorro espiritual, atendimento espiritual ou, como antigamente se falava, reuniões mediúnicas de desobsessão. E aí, a Casa Espírita, como um porto de apoio de Jesus, como uma oficina de trabalho, ela vai cuidando dessa asepsia, que é uma asepsia moral. É um cuidado moral que se tem, não é? Para que o ambiente seja o melhor possível. E a gente tem o Evangelho, a gente tem os estudos, a gente tem o trabalho assistencial, a gente tem todo um anteparo para que essas reuniões ocorram. Mas não é só a Casa Espírita. O médium também necessita estar consciente da tarefa a que ele é chamado. E o médium, então, vai ficar dia e noite na Casa Espírita? Não é essa a verdade. Mas por isso a gente tem a nossa querida Rádio Rio de Janeiro, que vai ajudando a gente a sintonizar. A gente pode até não ouvir dia e noite, o tempo todo, mas o momento que a gente ouve é o momento que a gente precisa. Eu gosto muito no momento que eu estou preparando o almoço, ou que eu estou falando dos quefazeres, né, dos afazeres domésticos, né? É muito bom que a rádio vai servindo de fator para que o meu pensamento não fique solto. Porque quando a gente está numa atividade mecânica que se faz sempre, quase sempre o nosso pensamento fica solto. A gente não consegue fazer aquilo que o nosso Henrique Fernandes sempre fala no programa Café Literário, né? Atenção plena. A gente fica disperso. E no momento de dispersão, a gente pode pensar inadequadamente e ter uma ação inadequada. Então, nessa hora, é muito bom a gente ter esse conteúdo doutrinário, essa conversa que é dada, esse cuidado que a rádio tem, para que a gente, como médium, não fique desnorteado, para que a gente mantenha o pensamento alinhado. E aí a gente sempre pede, não é? A nossa colaboração para que a rádio continue sempre no ar.
24 horas por dia, 7 dias por semana, porque não é só para nós, é para outros médiuns também, que muitas vezes não têm recursos. Ontem, no programa gravado, encontrei com uma querida amiga da Cruzada dos Militares Espíritas, eu não vou falar o nome dela porque eu não tenho essa autorização, mas que é ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, e ela falou assim, Deusa, como é que está bom o trabalho do Seara dos Médiuns? Eu estou com um grupo de médiuns novos no trabalho, tudo isso, e como está sendo bom é o trazimento dessa mensagem. Observa só, para alguns companheiros não é novidade, está tudo muito bem, mas para outros é um ponto de apoio, é um ponto de estudo, não é? E aí ele continua dizendo, Emmanuel, nessa lição maravilhosa, cujo título é Obsessão em Jesus, estamos nesse programa 18, em que ele analisa a questão 237 de O Livro dos Médiuns, que é a primeira questão do capítulo 23, que fala sobre a obsessão. Ele continua. Entre os que lhe comungam a estrada, Jesus, né? Comungam a estrada de Jesus, surgem obsessões e psicoses diversas. Maria de Magdala, que se faria mensageira da ressurreição, fora vítima de entidades perversas. Pedro sofria de obsessão periódica. Judas era enceguecido em obsessão fulminante. Caifás mostrava-se paranoico. Pilatos tinha crise de medo. Olha que coisa boa, que análise interessante. Uma outra visão, né, dos episódios que ocorreram com Jesus. Então, a obsessão muitas vezes se tornando tão profunda que acaba gerando as diferentes patologias da saúde mental, da doença mental, né? A obsessão num grau bem profundo. E ele continua dizendo, no dia da crucificação, vemos o Senhor rodeado por obsessões de todos os tipos, a ponto de ser considerado pela multidão inferior a Barrabás, malfeitor e obsesso vulgar. Vamos nos lembrar, meus queridos, que foi a mesma multidão que recebeu com aquelas folhas, né, que a gente tem na Igreja Católica Domingo de Ramos, que colocaram aqueles ramos, os mantos, para que Jesus passasse como Messias. Uma semaninha depois, o pensamento mudou. E quando a gente não está vigilante, às vezes, de uma semana para outra, ou de um dia para outro, o nosso pensamento muda. A gente estava bem feliz na tarefa, no trabalho, na convivência, no estudo. Daqui a pouco eu começo, isso não é mais para mim não, vou largar tudo isso. Percebendo, meus amigos? Sem a gente estudar, a gente vai achar que é assim mesmo. A gente vai encontrar uma justificativa plausível para essa mudança de humor e de atitude e de comportamento. Mas à medida que a gente estuda, a gente fala assim, o que está acontecendo comigo? Eu gostava tanto do estudo, do convívio, eu era tão assíduo no trabalho, o que está vendo que eu estou tão desnorteado? E aí é a hora da gente procurar, né, o socorro, a reunião pública, o socorro do passe, água fluidificada, o apoio da prece, para retornarmos àquela performance antiga que é a da lei de Deus. E ele, Emmanuel, continua nos falando assim. No dia da crucificação, Jesus então estava rodeado e as pessoas acharam, as mesmas que haviam aplaudido, que Jesus era o vilão, né? Era inferior a Barrabás. E por último, como se quisesse deliberadamente negar-nos preciosa lição de caridade para com os alienados mentais, declarados ou não, que enxameiam no mundo, o divino amigo prefere partir da terra na intimidade de 2 ladrões, que a ciência hoje classificaria por cleptomaníacos, pertinazes. Então, olha a lição de humildade e olha a beleza de Jesus. Ele estava ali, junto com eles, como se fosse até alguém da mesma
condição. E aqui ele já começa a nos dar uma lição também da tarefa do atendimento espiritual e desobsessão, que muitas pessoas falam assim, eu não vou entrar não. Eu não vou entrar, eu vou me misturar com aqueles espíritos. Alguns até, infelizmente, alegando assim, mas com o conhecimento que eu tenho, com a posição que eu tenho, e aí a gente alega uma série de situações, eu não vou fazer esse trabalho não. Deixa esse trabalho para aquelas pessoas mais complicadas, para aquelas pessoas mais necessitadas. Eu não necessito dessa tarefa. E aí, na verdade, meus queridos, abrem mão do grande aprendizado que esse trabalho nos traz. E aí vem Jesus, né? Jesus conviveu no meio deles, ofereceu o melhor, sendo ele mesmo. E Emmanuel encerra essa lição dizendo assim, à vista disso, ante os escarnecedores de todos os tempos, eduquemos a mediunidade na doutrina espírita, porque só a doutrina espírita é a luz bastante forte, em nome do Senhor, para clarear a razão, quando a mente se transvia, desgovernada, sobre o fascínio da terra. Então aqui Emmanuel acaba falando da necessidade de educar a mediunidade na doutrina espírita. Então, a doutrina espírita, que vem recordar o Evangelho de Jesus, ela tem condições para a gente educar essas forças. Primeiro entendendo o que é a mediunidade. Depois, observando como é que eu posso utilizá-la de uma forma útil, de uma forma produtiva, sendo simpática aos bons espíritos, né? Que o bom médium está lá a definição do Evangelho. É aquele que é simpático aos bons espíritos e só deles recebe a comunicação. Como é que a gente adquire essa simpatia dos bons espíritos? Com certeza, aprendendo a gostar do que eles gostam. E bons espíritos gostam do bem. Bons espíritos gostam do belo. Bons espíritos gostam do que é verdadeiro, gostam da utilidade, gostam do serviço. Então, a cada vez que eu vou refinando os meus gostares, os meus prazeres, os meus quereres, né? A cada vez que eu vou fazendo isto, eu vou me tornando simpática a esses bons espíritos que, na verdade, né, saberão como conduzir a minha mediunidade nos padrões do Evangelho. Que a gente possa, meus amigos, pensar bem sobre isso, a identificar em nós essa força mediúnica que nos foi concedida como instrumento de progresso. E não vamos perder mais tempo, não. Vamos aproveitar todo o nosso tempo na construção do melhor, na construção do que é útil, na construção da paz, na formulação de amizades, da aquisição de virtudes novas. E com certeza seremos extremamente felizes, porque estaremos trabalhando dentro da lei de Deus, dentro desse setor, que é o setor da mediunidade, mesmo ainda trazendo as nossas marcas de imperfeições. Que o Senhor Jesus possa muito nos abençoar o esforço de progresso, né? O esforço de melhoria moral, o esforço de nos ajustarmos a padrões cada vez mais elevados no aproveitamento legítimo da nossa reencarnação, no cumprimento o mais próximo possível do nosso planejamento reencarnatório. Fiquem em paz e até o próximo programa, se Deus quiser. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.